A gente continua aí na batalha. Estamos no mês de janeiro. Vou mostrar o relatório do mês de dezembro. Como a gente tinha, né, expectativa, o mercado começou a corrigir em dezembro, tá? Mesmo assim, o Ibovespa fechou positivo, né? Mas houve uma diminuição do ímpeto de compra das ações brasileiras no mês de dezembro, muito em função de notícias eleitorais, né? Então a gente teve aí a notícia de que o Tarcísio definitivamente está fora da disputa e quem seria o candidato da direita seria o Flávio Bolsonaro. Isso aí pegou todo mundo de calça curta, ninguém estava esperando uma notícia dessa ali no final do ano. O pessoal já estava querendo um motivo para corrigir, né? E aí veio a correção toda de uma vez, né? Aproximadamente uns 5.000 pontos de correção num dia só. Quer dizer, na verdade foi até uma coisa pior, foi na tarde de sexta-feira, né? Antes da semana do Natal. Então, assim, foi bem pontual ali e a gente viu as nossas ações corrigirem também, tá? Então, no quesito aí do que a gente está vendo, não teve nenhuma mudança do ponto de vista estrutural nem de fundamento das empresas. Mas a questão eleitoral, esse ano, ela vai impactar bastante, né, o nosso trabalho aqui. Então a gente tem que lidar com uma volatilidade provavelmente maior, tá? Em relação ao Banco Central, continua o mesmo discurso, Selic mantida em 15%. Eu acredito que a virada do ano aí para a próxima reunião, eles devem sinalizar alguma coisa, né? Porque a gente está vendo que a economia está bem, mas já está mostrando sinais de fraqueza também. Começou alguns sinais de fraqueza na nossa economia, tá? Então, é provável que o Banco Central comece a cortar juros talvez em março, né? Ou em abril. Vamos ver como é que vai ficar isso, tá? O mercado já vem precificando a eleição, já no final do ano ali, em outubro, a alta do Ibovespa toda, que foi a partir de outubro, foi em função de cenário eleitoral, já no começo, né? Depois veio se mantendo. E agora a gente tem aí a definição de pré-candidaturas. Então, isso vai interferir bastante no trabalho que a gente tem que fazer, mas os fundamentos é a coisa que mais tem segurança para nós, que é o que a gente segue trabalhando em cima dos fundamentos das empresas, tá? Enquanto isso, a economia dos Estados Unidos, ela continua mostrando sinais de fraqueza, principalmente na questão de geração de empregos, tá? Mas é provável que o Fed mantenha os juros na próxima reunião. Eles só cortariam, talvez, um pouco mais para frente, dependendo do cenário, tá? Então, assim, houve uma dinâmica de inflação mais favorável para um corte de juros lá nos Estados Unidos. Isso vem se mantendo, mas a questão de inflação e emprego, eles têm que controlar as duas coisas, né? Que eles chamam de duplo mandato. Então, se os empregos continuarem apresentando um quadro de piora, eles podem continuar cortando, mas o que a gente está vendo é uma estabilização, tá? Vem um pouco menos do que está projetado, mas é uma diferença pequena. Então, na próxima reunião, eles devem manter os juros. Só que tem uma questão que a gente não pode ignorar, que também traz volatilidade para a gente, que é a questão da troca do presidente do Banco Central americano, que isso vai acontecer a partir de abril, eu acho, ou maio. Acho que é maio. E aí vai trocar o presidente, né? O mandato dele acaba, do Jeremy Powell, e a expectativa é que entre alguém favorável ao governo Trump, assim. O que eles estão sinalizando é que a política pode vir a interferir na independência do Banco Central americano. Eu acho isso muito difícil, tá? Mas a gente vai ter que ficar de olho nisso. Então tem uma questão
do próprio cenário eleitoral brasileiro e tem uma questão também da troca de comando do Banco Central americano. Então, essas duas coisas, eles vão trazer muita volatilidade para a gente, tá? Então, realmente, a coisa está sinalizando que a gente vai ter um ano de 2026 trabalhoso, tá? Não que a gente esteja muito preocupado, mas a gente vai ter um ano trabalhoso, beleza? Então, no cômputo geral da nossa carteira, né? A gente teve uma desvalorização de 20,26% do açaí. Não foi o pior cenário, mas é significativo, porque também sofreu o revés aí, ele vinha subindo do cenário eleitoral. Então, acho que tudo vai ficar em função disso, né? O Banco do Brasil também, tá? A grande questão é que precisa ter um candidato que seja de direita, que seja bom para as pesquisas. Aí esse cenário muda para a gente, mas isso não vem se mostrando. Vamos ver como que vai ser. Inclusive hoje saiu a pesquisa Quest e o Lula está à frente. Essas coisas elas causam estresse no mercado, tá? O nosso pior cenário foi a Movida. Caramba, não tá paginando aqui. Eita. A Movida, como ela tinha. Vocês lembram que no mês passado ela subiu uns 52%. Então, por aí, ela está fazendo uma correção de metade do movimento. Então, assim, do ponto de vista técnico, isso é muito normal. Agora, foi tudo de uma vez só, né? Essa é que é a questão, que acaba trazendo aí uma tensão maior em relação à nossa posição. Mas é tranquilo. Isso é bom porque a gente pode aumentar a nossa posição nessa empresa. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Essa correção veio tudo de uma vez, tá? Que foi o nosso pior cenário. E aí não tem nada mais significativo, né, em relação a isso. O nosso melhor resultado, olha só, foi 8,12% na Wiz, né, a seguradora. É assim, uma empresa que a gente não tem uma posição muito grande, é bem pequena, isso não tem grande impacto na carteira. E para você ver como que foi difícil o mês de dezembro, a valorização mais expressiva foi de 8%. Então, assim, não é pouca coisa, mas realmente isso aqui para a nossa carteira não mostra efeito nenhum. O que foi interessante foi as nossas BDRs, né? A Airbnb 18,38, a gente sabe que o S&P renovou máxima histórica, né? E a gente vem acompanhando isso do mercado americano. Isso foi bom para a gente, tá? 4,87 no Bank of America e a Disney 11,57. Isso é muito bom para a gente, as empresas mais sólidas, né? Mais sólidas do mercado americano, elas vêm se mostrando resilientes. O que a gente vê também é que as empresas que são ligadas à tecnologia, elas estão sofrendo mais com a volatilidade, tá? Então, como a gente não tem nada ligado à tecnologia, tirando a super microcomputadora, que é uma posição pequena, inicial, né? Mesmo assim ela se valorizou 10,78, tá? Então isso foi interessante para a gente. E a nossa XP, né, como reflete, apesar de estar na Nasdaq, ela reflete o mercado brasileiro, ela desvalorizou menos 10,14%, tá? Deixa eu ver só os bancos aqui. O Banco do Brasil foi 2, até que foi bem. Bradesco 4,47. Itaú 7, também tinha subido bastante. Itaúsa, né? Itaú 6,31. Tá tranquilo aqui. Para nós aí tá bem tranquilo, tá? Agora, o resultado da carteira nesse mês foi negativo, menos 3,81, tá? E o Ibovespa, mesmo com o revés todo, ele ainda fechou positivo, 1,59. Então, como a gente recebeu
1,56 em dividendos. Nós recebemos muita grana em dividendos esse mês de dezembro. Isso foi muito interessante. A gente ficou com uma valorização descontando, né, os dividendos de menos 2,25, que foi o resultado do clube no mês. Tá assim, bem tranquilo, perto do cenário. E vamos ver como é que vai ser o próximo ano. A gente vai ter muito trabalho, tá? A diferença por Ibovespa ficou menos 0,384. Lembra que a gente estava colocando uma vantagem ali para virar positivo no Ibovespa? A gente não conseguiu fechar positivo em 2025 contra o Ibovespa. E a gente vai ter que trabalhar mais em 2026 para a gente tentar virar esse jogo aí, tá? As nossas automatizadas também tiveram ali um revés, né? Menos 0,7 na top dividendos, positivo, e menos 0,9 negativo. Então, assim, como elas são bem posicionadas em empresas mais resilientes, né? A gente tem uma diversificação maior na nossa carteira, elas acabaram se segurando melhor, tá? Na média, a gente tem aí, dada a posição de top dividendos que ainda é maior do que a Max, elas vão ficar iguais. Agora, no próximo mês, a gente ficou ainda positivo na carteira automatizada em 0,06, tá? E a diferença para o Ibovespa foi de menos 1,53. Então, assim, a estratégia automatizada também vem mostrando resiliência, a gente já sabia disso, tá? E o nosso clube em fechamento de dezembro foi menos 2,25. Então, no ano de 2025, a valorização total do clube foi de 29,45. A gente passou dos 25, né? Que a gente estava esperando chegar lá, e a gente quase encostou no 30. Então, essa aqui foi um ano bem excelente para a gente, tá? Em 12 meses, a gente está com 23,86. Essa diferença aumentou bastante, tá? Essa rentabilidade, né? Aumentou bastante. A gente ficou com uma diferença bem distante daquela situação que a gente viveu em 2023, 2024. E o clube, desde o início, 53,69. Tá? É a máxima histórica de novo do clube, né? Que eu vou ficar sinalizando isso, porque foi o maior percentual já obtido lá desde o início no total do clube, tá? Então, em relação ao Ibovespa, menos 4,47. Então, assim, a gente ainda a diferença ainda diminuiu, tá? Mesmo com a desvalorização maior esse mês, tá? A gente vem mantendo essa dinâmica de virar positivo em cima do Ibovespa. Vamos lutar para conseguir isso, tá? O IPCA, a gente também aumentou a diferença para o IPCA, 19,76. Espera aí. 19,76. E o S&P, no ano, a gente aumentou um pouquinho a vantagem. Então, assim, apesar dele ter feito máxima histórica, né, então a gente ainda conseguiu colocar uma vantagem acima do S&P. A gente estava perdendo terreno e a gente conseguiu recuperar um pouco. Então, assim, a gente está com uma posição bem estratégica para a virada do ciclo aí, tanto do ciclo de juros quanto do cenário eleitoral. Mas vamos aguardar, né, o desenrolar. O nível de enjoo, né, a nossa volatilidade continua diminuindo, 12,72. Não houve nenhuma movimentação no clube esse mês de dezembro, né? A gente estava já com lucro realizado no mês de novembro e no mês de dezembro a gente manteve a posição, tá? Seguimos então esse cenário aí para a carteira do clube, tá? Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar. Você quer ver alguma ação específica? Beleza. Esse mês aí já deve ter recuperado um pouco, né? Porque deu uma bela subida.
É, o mês de janeiro, né? Então, assim, a gente ainda está monitorando o mês de janeiro, tá? Do ponto de vista de alocação, a gente vai ficar. Na verdade, o nosso caixa aumentou um pouco, a gente está chegando quase a 18, 19% de caixa livre. A gente vai reposicionar alguns papéis para ganho de ímpeto aí quando a taxa de juros começar. Assim, se na próxima reunião a ata do Copom já vier com um cenário aí de flexibilização, esse negócio vai estourar, cara. A gente vai jogar aí o Ibovespa já acima de 170, talvez até chegue num cenário, né, positivo do ponto de vista eleitoral, talvez a gente chegue lá nos 200 mil. Mas vamos acompanhando, tá? Pode ver a Vale aí, né? Parece que ela Quer ver passou a um pouco Vale? de desconto, né? Então, a gente já tinha posição nesse papel, né? A gente aumentou e depois ela foi e rompeu o topo histórico, né? Deixa eu colocar aqui um gráfico para a gente poder ver. Oxe, espera aí. Ele vai para Petro. 12. Tá dando para ver legal aí? Não está aparecendo. Ah, tá, peraí. Eu tenho que voltar a compartilhar, peraí. Tá vendo? Ó, Tá, vou colocar as mimas. As mimas simples, né? Isso aqui é Petrobras, né? Aliás, hoje tá subindo bastante, né? O é, cenário de crise do petróleo acaba ajudando a Petrobras, mas o topo histórico dela tá lá em cima, né? Falta um pouquinho ainda para chegar lá. Ah, nessa configuração aqui, a Petrobras deve ficar nesse miolo aqui. Deve ficar presa aí. Vamos ver a Vale. Caraca, topo histórico mesmo. E tá subindo mais hoje ainda. Vamos ver o diário aqui. Olha. Isso aqui é especial, porque assim, ó, se você olhar aqui embaixo, ó, vai alinhar o 610 com o 144, né? Isso aqui é o que a gente chama de leque 610. Cara, a Vale, eu não duvido nada que ela possa bater R$ 100 de novo. É esse o cenário para Vale. Porque aqui, né, a gente pode ter até uma correção, né? Mas, cara, essa tendência não muda assim, né? Olha lá, olha o cruzamento aqui, ó. Tipo assim, será que em fevereiro a gente continuaria com esse ímpeto todo, né? Vamos supor que aqui fosse uma onda, aí viesse uma correção, que eu acho muito difícil dela corrigir muito, e depois ela replicasse essa perna aqui de outubro, começa aqui, né? Pra lá, ó. Vamos ver se o Ficobi Insight fala alguma coisa pra gente. Ela pode, mas esse alinhamento aqui, cara, em fevereiro, é espetacular. Do jeito que ela tá, ela não pararia, não. Só se acontecer alguma coisa estranha aí. Projeção aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui.
É, vou colocar uma projeção aqui. Vamos supor que ela estivesse fazendo uma correção desse movimento de dezembro até a 34, ali na faixa de 70, né? 71, 72. A projeção disso jogaria o preço lá em 86, 85 e 46. E a expansão jogaria o preço lá para 94. É, pode ser. Cenário aí bem interessante para Vale para chegar ali nos R$ 100 mesmo, hein? 94,73 praticamente é 100. É isso. Tá bonito. Tá bonito demais. Nós entramos nesse papel na faixa de 48, por aqui assim, ó. Quer dizer, a gente já tinha posição e a gente colocou mais quando ela estava na faixa de 48. Beleza? É isso. Mais alguma que você quer ver? Isso daí, né? Quando a gente pega uma ação assim, é bem tranquilo, né, de trabalhar. Hum. Um cara que tá dando dor de cabeça pra gente é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tá parado aqui, já tem, acho que quase, deixa eu ver o semanal aqui. Acho que tá meio ano aqui, né? Não, cara, em maio já. Nossa, tá desde maio nessa posição. O Banco do Brasil realmente frustrou aí as nossas expectativas. E deixa eu ver se tem alinhamento. O alinhamento dele é para cima, mas tem que trocar essa dinâmica aqui, né? Ele tem que virar a mima 8 para cima da 34. Do jeito que tá, assim fica bem difícil. Projeção para baixo, né? Aqui é o fundo, né? Aqui é o ponto de. Vou até marcar isso aqui, porque aqui é o teste de estresse total disso aqui. Opa, desmarca isso. Quem tirou? Ah, ele tirou. Salvar. É aqui, ó. 18 e 23. É isso. O resto tá tranquilo. Ok? Dúvidas? Beleza. Isso daí. Beleza, Rogério. Forte abraço aí. Manda um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Esse ano, apesar da promessa de trabalho, a gente tem boas perspectivas aí pra gente. Bom. Um abraço. Beleza. Falou. Obrigado aí, Marcos.